Olá, bom dia. Você que nos acompanha aqui pela TV 61, estamos começando o nosso programa Bate-Papo com Hélio Dolly. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todas e todas. Silenciando aqui um pouco o WhatsApp para não nos incomodar. Hoje, segunda-feira de carnaval, 28, último dia do mês, né? 28 de fevereiro de 2022. A guerra na Ucrânia continua aí a contra-informação, né? Na verdade, nós temos poucas informações sobre isso. Este é o tema que o Hélio vai abordar, trazendo aí as informações que ele tem sobre o que está ocorrendo lá. E vamos falar também sobre o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que, de certa forma, conflitua com a da delegação do Brasil lá na ONU. Este é um ponto, né? O presidente mostra aí, de certa forma, uma certa atrapalhada aí em torno desse tema. E no baú do Hélio, o Hélio vai rememorar lá a Baía dos Porcos, a invasão dos Estados Unidos, a tentativa de invasão de Cuba em 1961. Embora ele fosse ainda um adolescente, ele tem informações sobre isso e, com certeza, está trazendo para a gente aqui análise sobre esse episódio que tem a ver aí com a questão da Guerra Fria, como estamos presenciando agora essa nova Guerra Fria. É isso mesmo, esse caso, esse episódio da Ucrânia, ele é assim, um desdobramento tardio da Guerra Fria, que parece que acabou, mas volta novamente esse conflito entre dois posicionamentos, não que a Rússia hoje seja socialista como era a União Soviética, mas a gente vê que essa polarização ela volta com força e essa guerra ela é um emblema dessa situação aí, isso do ponto de vista geral da história, né? Mas eu queria que você avaliasse. A gente já está, acho que no quinto ou sexto dia da guerra, né, Hélio? Como é que você está vendo esses desdobramentos? Hoje de manhã teve o início das negociações lá na Belarus, na fronteira da Belarus. Faz um apanhado para a gente aí de como que está isso. Negrão, é uma situação muito complicada, né? Tem uma frase conhecida que diz que a primeira vítima... Eu confesso a você que eu não lembro de quem é essa frase, mas diz que a primeira vítima das guerras é a verdade, né? Porque, obviamente, dois países em guerra, cada um tenta vender a sua versão para o resto, para os seus próprios habitantes, para as suas populações, como para o exterior, para angariar apoios, para provocar reações. Então, é muito difícil a gente saber o que é verdade, o que é falso nessa enxurrada de informações que a gente está tendo a partir lá da Ucrânia. Há jornalistas no terreno, na Ucrânia, alguns saíram, alguns inclusive brasileiros, foram para a Polônia, foram para outros países, mas ainda há jornalistas lá. Mas, naturalmente, em se tratando de uma guerra, com uma possibilidade de movimentação muito restrita, né? Eles não têm condições de saber o que está acontecendo em todo lugar. Então, ouvem as versões, e você sabe como é isso, né? Facilmente se inventa ou se aumenta, né? Às vezes cai uma bomba, aí um conta de um jeito, outro conta de outro. Então, a gente já viu os próprios institutos de checagem já mostraram muitas informações falsas nessa guerra, né? Informações que chegam aos jornalistas e eles reproduzem, ou chegam as imagens pela internet e são reproduzidas. Já houve imagem de bombardeio no Líbano apresentado como bombardeio em Kiev. Já houve um tanque ucraniano atropelando um carro e se dizendo que era um tanque russo. Aí também já surgiu a história de que os tripulantes do tanque eram russos disfarçados de ucranianos. O repórter ouviu a história e reproduziu. Ele não estava lá no local para checar, para ver. É difícil mesmo, é praticamente impossível. Bom, eu estou falando isso para dizer o seguinte: a gente tem que ter cuidado com as informações que a gente recebe dos dois lados, né? Já se falou em 3.000 russos mortos. Não houve isso, nem ucranianos morreram, 3.000 ainda, provavelmente. Então,
as informações que eu digo. O que está acontecendo, de fato, que a gente pode comprovar, é que há uma ofensiva militar realmente da Rússia, estranha, porque a impressão que dá, às vezes, é que eles não querem avançar mais, mas aí já se apresenta como uma resistência ucraniana, que eu não acredito. Não acredito que uma resistência ucraniana esteja impedindo o avanço das tropas russas, mas isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que essa resistência ucraniana também está sendo vendida para exaltar os ucranianos, o governo ucraniano, mas isso aí, vamos, claro, resistência há, naturalmente há, mas não nesse porte que se coloca. E há uma tentativa de acordo que poucos acreditam que possa dar algum resultado. O que seria o resultado desse acordo? Uma rendição da Ucrânia? A Ucrânia entregar as duas províncias da região do Donbás e aceitar que elas, vamos dizer assim, virem repúblicas independentes vinculadas à Rússia? Que seria exatamente a Ucrânia, o presidente da Ucrânia aceitar não entrar na OTAN, abrir mão desse ingresso na OTAN? Então, é muito difícil a gente prever o que está acontecendo pela falta de informação confiável que se tem do campo de batalha e das intenções. Hoje eu vi um comentarista dizer uma verdade: o que o Putin vai fazer é difícil prever. O Putin parece assim, meio imprevisível. Eu mesmo não achava que ele ia fazer uma invasão em grande escala da Ucrânia, né? Achei que ele poderia, no máximo, tentar ocupar ali aquela região do Donbás, na fronteira leste da Ucrânia. Ele invadiu. Agora, ele invadiu, mas não avança. Então, ele teve uma preocupação especial com Odessa, que é onde está a frota do Mar Negro, Sebastopol. Quer dizer, é difícil a gente entender tudo. Agora, uma coisa que eu acho incrível, Negrão, como esse debate se faz no Brasil de uma maneira enviesada, né? Uma maneira muito enviesada. Eu acho que assim, as pessoas não entenderam que podem ser contra a guerra é ruim para todo mundo, a guerra provoca sofrimento, provoca mortes, provoca esse êxodo em busca de fuga. A guerra é terrível sob qualquer aspecto, inclusive para a própria população do país invasora, do país agressor, como nós estamos vendo agora, em função das sanções econômicas decretadas contra a Rússia. A guerra é terrível. Agora, você pode ser contra a guerra, a favor da negociação política, e nem por isso defender esse governo da Ucrânia. Eu chego a ver o governo democrático da Ucrânia. Não tem democrático nenhum no governo da Ucrânia. O governo da Ucrânia é resultado de um golpe semelhante àquele que derrubou a Dilma aqui no Brasil. Aliás, na mesma época. Derrubaram o governo, massacraram a oposição, mataram oposicionistas, os nazistas, os grupos nazistas mataram oposicionistas, colocaram fogo no sindicato, causando 37 mortes em Odessa, e até hoje bombardeiam a região do Donbás, essa região separatista da Ucrânia, cometem as maiores violências, o presidente é conivente com isso, é um imbecil completo, conivente com isso, aceitou, começou a falar nessa entrada da OTAN, insuflado pelo Joe Biden, que para entrar na OTAN, acreditou nessa bobagem de entrar na OTAN. Uma coisa é ele ingressar na União Europeia, que é um acordo econômico, uma outra coisa é ele entrar na OTAN. Quer dizer, defender esse governo da Ucrânia não tem sentido. Você pode ser contra a guerra e não defender esse governo. Você pode ser contra a guerra e não desconhecer os antecedentes que levaram a ela. Não é que os antecedentes justificam, mas os antecedentes têm que ser conhecidos. Cerca de 15 mil ucranianos foram atingidos por ataques terroristas, massacres e bombas na região do Donbás. Isso nos últimos 8 anos. Você não viu a Globo News preocupada com isso, você não viu a CNN preocupada com isso. Você não viu, eu estou falando dessas duas que estão mais próximas da gente, mas você não viu a imprensa ocidental preocupada com isso. Esses antecedentes têm que ser considerados. E tu, como você falou no início, toda essa história da antiga União Soviética, da Guerra Fria,
está nos antecedentes dessa guerra e não pode ser desprezado. Mas eu sou contra a guerra. Sim, eu sou contra a guerra, mas eu não vou desconhecer esses antecedentes para encontrar uma explicação de que por que chegamos a esse ponto tão lamentável. Não dá para defender a OTAN. Os países democráticos da OTAN. Os países democráticos da OTAN querem fazer ocupação econômica, querem destruir a Rússia. E, obviamente, a Rússia não vai aceitar ser destruída. Isso não quer dizer que a guerra é justa. Poderia haver outros caminhos, deveria haver outros caminhos. Mas que eles querem destruir a Rússia, eles querem. E não vem com essa que é uma luta de democracia contra a ditadura, porque a gente sabe como funciona, em muitos casos, vários desses países que hoje estão contra a Rússia. Não reconhecer, eu já vi jornalista dizendo que não há grande influência nazista na Ucrânia. Ora, se não houvesse grande influência nazista na Ucrânia, jornalista é que já trabalhou na área internacional. Não houvesse grande... Diga. Não, eu ouvi um jornalista dizer que não tem nazista porque não estão queimando judeus. Quer dizer, acha que o nazismo... Claro que o nazismo ele prega e pratica a supremacia ariana, branca, tal, e essa coisa toda, né? Mas se não está queimando judeus, pelo amor de Deus, não é nazista, o nazismo não é só isso. O nazismo começou perseguindo todo mundo, começou perseguindo... os primeiros alvos, inclusive, foram os comunistas, né? Junto com os judeus. Quer dizer, tem toda uma história aí. Aí você vê um jornalista velho, tarimbado, que nasceu na região, falar uma bobagem dessas, sabe? Que não tem nazista lá porque não estão perseguindo, queimando os judeus. Aí eu falo, é complicado, né? É parcialidade. Isso eu costumo dizer assim, ou é ignorância ou é parcialidade. Ele pode escolher se ele quer ser ignorante ou se ele quer ser parcial. Porque, primeiro, as primeiras vítimas do nazismo foram os comunistas. As primeiras vítimas do nazismo, comunistas, foram queimados também em campos de concentração. Comunistas, inclusive, um grande número de comunistas espanhóis, fugidos da Guerra Civil Espanhola e que se asilaram na França e que foram presos na França e levados para campos de concentração. Parar com essa história de que nazista é só contra judeu. Depois, outra bobagem. O presidente é filho de judeus. Como é que ele pode ser nazista? As práticas de Israel em relação aos palestinos são práticas nazistas. Israel persegue os palestinos da mesma maneira como os nazistas perseguiam os judeus. Mas não tem campo de concentração. E as prisões israelenses? Onde palestinos são levados, até crianças palestinas são levadas para as prisões israelenses. Então, esse simplismo, né, que é causado ou pela ignorância ou pela parcialidade, está fazendo muito mal. Como eu ia dizendo, esse jornalista dizendo assim, os nazistas não têm influência nenhuma. E o Batalhão Azov, que é um batalhão de mais de 1.200 nazistas incorporados ao exército da Ucrânia, por esse presidente aí que eles ficam elogiando, o resistente presidente, que faz a resistência. E por que os bolsonaristas aqui no Brasil falam em ucranizar o Brasil? Tem várias fotos de faixas. A Sarah Winter, aquela maluca que estava aqui em Brasília, atacando o Supremo, ela falava em ucranizar o Brasil, ela até dizia que ela havia sido treinada militarmente na Ucrânia. Ora, então, negar a força do nazismo na Ucrânia, a influência, a proteção que esse governo do comediante dá ao nazismo da Ucrânia, não tem nada a ver. Você pode ser contra a guerra reconhecendo tudo isso, mas, infelizmente, não é o que a gente tem visto. E, Negrão, nós sempre soubemos que a nossa imprensa ela é liberal, ela defende o estilo American Way of Life, o estilo americano de viver, ela é submissa aos Estados Unidos em termos ideológicos, nós sabemos disso, mas eu acho que nunca foi tão claro, nunca ficou tão clara essa submissão à posição americana dos Estados Unidos no mundo. A defesa que eles fazem parece uma briga de mocinho e bandido. Não é uma briga de mocinho e bandido, é uma briga entre bandidos, para simplificar. Já que é para simplificar, é uma briga entre bandidos. Joe Biden é bandido. Macron é bandido. Putin é bandido. Esses caras atacam a Síria, atacaram a Líbia.
sabe? A bandidagem está espalhada, não tem essa de mocinho e bandido, democracia e ditadura. O que eles fizeram na Líbia? Essa hipocrisia também é profundamente irritante, justificam os ataques que Estados Unidos, França, Alemanha, Itália fizeram contra a Líbia para derrubar o Gaddafi, interessados no petróleo dele. Não tinha nada a ver com o divergente, porque eles sempre foram amigos do Gaddafi, mas no momento em que interessou a eles derrubar o Gaddafi para tomar conta da Líbia e tomar conta do petróleo líbio, eles bombardearam e levaram até a morte do Gaddafi. Isso aí passa no barato, isso aí é o mocinho derrotando o bandido. Né? Quando eles atacam a Síria, bombardeiam a Síria para derrubar o Assad, o bandido contra o mocinho. Isso aí é ridículo para jornalista fazer esse papel. Né? É ridículo. Ontem eu vi uma matéria no Globo dizendo, colocando Putin bandido e esse presidente da Ucrânia como mocinho, o cara que faz a resistência. Porque ele faz umas gravações ali dizendo que vamos resistir, não quero sair daqui. Ora, então, Negrão, essa hipocrisia, essa mídia submissa, né? essa tática de exaltar a resistência ucraniana. Né? Você viu alguma vez eles ressaltarem a resistência iraquiana? Houve, claro que houve, todo país invadido tem uma resistência. Eles nunca ressaltaram a resistência iraquiana à invasão dos Estados Unidos. Então, nós estamos vivendo uma situação péssima, a guerra é ruim para todo mundo, é óbvio que vai repercutir aqui no Brasil também, como vai repercutir em todos os países, essas medidas não atingem só a Rússia, não atingem só o Putin, os amigos oligarcas dele, não atinge só o povo russo, ela vai atingir os próprios sancionadores, os povos europeus, os preços vão aumentar, eles não vão comprar o gás russo, quer dizer, uma série de consequências que estão mudando o mundo, né, Negrão? Isso aí a gente tem que admitir. Vai haver, depois dessa guerra, vai haver uma mudança aí na configuração geopolítica do mundo. Eles estão vendo que a Rússia não está para brincadeira. Agora, era justamente isso que eu... Oi? Não, aonde o Putin vai chegar está difícil. Então, era justamente isso que eu queria que você comentasse, Nelly. O Putin acionou aí suas armas nucleares, né? Determinou seus generais para que... eu esqueci o termo que foi usado aí, né? As armas de dissuasão, né? E, enfim, para os bons entendedores, né, um termo se usado na Guerra Fria, a dissuasão aí que se faz com arma nuclear. Né? Você acha que é possível que avance essa posição de Putin em relação às armas nucleares? Negrão, é meio assustador isso, porque, Exatamente. veja só, eu quero deixar claro aqui mais uma vez, ao contrário de grande parte da esquerda brasileira, eu não tenho nenhuma simpatia nem admiração pelo Putin. Eu acho o Putin um fascista, direitista, defensor da corrupção, da oligarquia na Rússia, do capitalismo que massacra o povo russo. Não tenho nenhuma simpatia por ele. Acho bom que a Rússia esteja aliado dos países perseguidos e atacados pelos Estados Unidos. Acho muito bom isso, mas isso não me faz um admirador do Putin. Agora, você ameaçar com armas nucleares a essa altura não parece assim, uma coisa meio... Assim, ou ele é louco, né? Ou ele está só blefando, um blefe que não deveria ser feito nessa altura. Porque nós sabemos o que vai acontecer se uma arma nuclear for jogada contra algum país, né, Negrão? Até porque vai haver o risco da resposta. O único país criminoso que jogou bomba nuclear sobre população civil até hoje são os mocinhos da CNN, etc. São os americanos. Os americanos jogaram bomba nuclear matando civis no Japão, quando não precisavam mais daquilo, a guerra estava ganha. Era questão de tempo a rendição do Japão. Mas eles quiseram dar uma demonstração de força ao mundo e principalmente para a União Soviética, dizendo, olha, nós temos a bomba. A União Soviética tinha a bomba, a Rússia tem a bomba, mas ninguém jogou bomba em população civil. Né? Então, essa ameaça eu acho muito grave. E tem que ser condenada também, Negrão.
tem que ser condenado. Agora, a ONU, que se faz toda aquela palhaçada lá do Conselho de Segurança, a embaixadora americana falando como se os Estados Unidos nunca tivesse invadido ninguém, nunca tivesse bombardeado ninguém, nunca tivesse assassinado dirigentes de outros países, assassinado dirigentes de países adversários, ou pretensamente adversários dos Estados Unidos, uma hipocrisia daquela senhora, né? O que prova que a questão de etnia não preserva a integridade nem a dignidade de ninguém. Né? Aquela senhora fez um papel vergonhoso lá, e os outros países submissos, abaixando a cabeça para os Estados Unidos. Agora, condenar a guerra, certo. Agora, se fazer de bonzinho, essa altura não dá. Então, Negrão, acho que o Putin está errado, é muito grave isso, viu? Assim, ameaçar. E fica parecendo que ele, como eu disse, ou ele é louco, ou ele é um palhaço, porque os outros países falam assim, pô, esse cara está ameaçando jogar bomba atômica, ele vai jogar bomba atômica em cima de alguém? Para que esse? Olha lá. Tem outros meios dissuasórios de enfrentar essa situação. Você está sem som, Negrão? Opa, desculpa aí, eu estou silenciando porque eu estou num ambiente aqui que está muito barulho externo aqui, está interferindo, mas como você havia mencionado agora há pouco, o Putin, não vou entrar nas áreas, não vou entrar na Ucrânia, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, enfim, acabou fazendo tudo e essa ameaça aí nuclear seria a grande loucura. Mas eu queria avançar com você para Bolsonaro. O Bolsonaro está com uma posição. Ele esteve lá na Ucrânia, desculpe, na Rússia, cumprimentou Putin, foi recebido com honras de Estado e se posicionou ao lado do Putin no momento em que não tinha havido a guerra, né? Se posicionou a favor, apoiou as posições russas. Com a guerra, ele se diz neutro, mas faz um discurso criticando a Ucrânia, enfim, né? Em essência, ele está apoiando Putin. Existem vários ingredientes aí nesse posicionamento, né, Hélio? Primeiro, como você diz, né, não é guerra de mocinho bandido, é guerra de bandidos, né? Então, um bandido pode estar se aliando a outro bandido. Segundo, tem o fator Trump, que ficou contra o Biden e a favor do Putin, e a gente sabe qual é a ligação de Bolsonaro com Trump. E outro, aquele ponto que, inclusive, você já analisou aqui, que é a interferência que a Rússia, não necessariamente Putin e o governo russo, nas eleições, né? Então, são, assim, 3 ingredientes aí, e o conflito que ele estabelece internamente dentro do seu governo, né? Como representante do Exército, que é o seu vice-presidente, contra Putin a favor. Para não alongar muito, Hélio, mas lá no finalzinho, eu queria que você avaliasse esse anúncio do Bolsonaro de que Braga Neto possa ser o seu candidato a vice. Lá no final você podia... Mas vamos falar desse posicionamento de Bolsonaro aí em relação ao conflito. Negrão, na verdade, você falou bem desse posicionamento do Bolsonaro. O Bolsonaro está prensado por essa situação que você relatou. O Bolsonaro foi à Rússia, apesar de desaconselhado aí, porque já havia uma situação de conflito, não de guerra ainda, de conflito, manifestou solidariedade à Rússia, né? E a gente sabe, o Bolsonaro, a postura dele, ele não está contra os Estados Unidos, ele está contra Joe Biden. Ele está contra o governo do presidente que derrotou o Trump, porque o herói dele é o Trump. E ele sabe que um desgaste do Biden pode levar à volta do Trump ao governo dos Estados Unidos. Então, ele está cercado de circunstâncias. A circunstância de simpatizar com o Putin. Ele está nessa situação de simpatizar com Putin, ele está na situação de ser um adversário, entre aspas, porque o Biden está nem aí para ele, mas ser um adversário do Joe Biden, né, de querer a volta do Trump, e ele tem uma parecença com o Putin muito grande, de repressor, de autoritário,
né, de um pensamento de direita. Então, não dá para o Bolsonaro simplesmente condenar o Putin. O Itamaraty fez o seu papel no Conselho de Segurança da ONU. O Itamaraty fez uma posição correta no Conselho de Segurança da ONU, inclusive, pelo que se diz, ele queria amenizar a nota aprovada pelo Conselho. A delegação brasileira tentou amenizar a nota aprovada pelo Conselho. Mas o Bolsonaro põe tudo a perder. Né? E ontem ainda houve aquele mal-entendido. Né? Ele falou numa conversa de 2 horas com o Putin, interpretar o que ele tinha falado por telefone com o Putin. Imagina o Putin, no meio de uma guerra, falando 2 horas no telefone com o Bolsonaro. É tão absurdo. Né? E, no fim, não era isso. Ele estava se referindo à ida dele à Rússia. Então, o Bolsonaro, primeiro, o Brasil não tem a menor importância nisso, nesse processo. Menor importância. O Brasil não se coloca nesse processo. Segundo, o Bolsonaro é um presidente desmoralizado em todo o mundo, com exceção nos países quase fascistas, como a Ucrânia, como a Hungria, como, até certo ponto, a Polônia, que impediu a entrada de negros. Você sabe disso, né? A Polônia. Esse detalhe, os negros vindos da. Você vê, humanismo. Atitude nazista, né, Hélio Dolly? Mais uma atitude nazista aí. Atitude nazista. Se o refugiado é branco, lourinho, de olhos claros, pode entrar. Se é negro, não pode entrar. É assim que vigora ali naqueles países altamente influenciados pela doutrina nazista. Polônia, Ucrânia, apesar das negativas, Hungria. Mesmo outros menos, a República Tcheca, até certo ponto também, uma força muito grande do nazismo. E Bolsonaro não é importante, sabe, Negrão? Então a gente fica muito cobrando aqui a posição do Bolsonaro. Tanto faz, não vai influenciar em nada, não vai ter influência nenhuma. Ele teria, porque ele não dá conta, ele teria que preparar o país para as consequências de tudo isso, consequência das sanções econômicas, do aumento do preço dos combustíveis, que é inevitável. O barril dos dólares já superou o barril de petróleo já superou os $100. Então, isso aí é que a gente vai ter que pensar. Pouco importa a postura do Bolsonaro diante da guerra. Muito bom. Em 1961, houve uma tentativa de invasão de Cuba pelos Estados Unidos e pelos cubanos que estavam lá financiados pelos Estados Unidos, a chamada invasão da Baía dos Porcos. É isso, Hélio Dolly? Negrão, eu falei da outra vez. Olha, quando houve, você me envelheceu além do que eu estou. Você falou que eu era adolescente, eu era criança. Quando houve a invasão, foi em 1961, eu tinha 10 anos de idade. Pré-adolescente. Eu ainda morava no Rio, eu estava morando no Rio. Logo depois eu vim para Brasília, em 61, vim em julho. E foi em abril, esses fatos foram em abril. Alguns amigos meus que assistem nosso programa falaram, porra, fala da invasão, você não quis falar da crise dos mísseis, da invasão. Falou, bom, para falar das crise dos mísseis, que foi em 62, eu teria que falar um antecedente importante, que foi a invasão. Essa invasão que nós chamamos de Baía dos Porcos, e os cubanos chamam de Playa Girón. É o mesmo lugar, é uma baía que tem uma praia, tem várias praias. Então, eles chamam de Playa Girón. Né? Isso aí, Negrão, é um episódio interessante, porque você mostra a hipocrisia americana. A hipocrisia americana não vem de hoje. Os Estados Unidos já tinham derrubado um governo legítimo na Guatemala, em 1954, porque esse governo, segundo os Estados Unidos, estava adquirindo tonalidades esquerdistas, comunistas. Foram lá, provocaram uma rebelião, invadiram, derrubaram o presidente, Jacobo Arbenz, e já tinha havido isso em 54. Assim, por exemplo, por que eu posso falar também um pouco? Como você sabe, Negrão, eu estudei Cuba bastante, sou do núcleo de estudos cubanos da UNB, mas nunca aprofundei nessa invasão. Então, eu pesquisei um pouco, claro, tem bastante informação, por ter estudado, até certo ponto, ainda acompanhar
um pouco a realidade cubana. Outro dia mesmo eu dei uma aula sobre o sistema político de Cuba, numa turma da UNB, mas eu nunca aprofundei nos detalhes militares. Mas, em síntese, o que foi o seguinte: Cuba desagradava profundamente os Estados Unidos no período pós-revolucionário. A vitória da Revolução foi 1º de janeiro de 59, e começou a ter um conflito, e os Estados Unidos começaram a insuflar uma contra-revolução em Cuba, inclusive com grupos armados, atos terroristas dentro de Cuba, né? Com cubanos que não concordavam com a Revolução e também com alguns outros cidadãos infiltrados pelos Estados Unidos, e houve até uma guerrilha na Serra do Escambray contra o governo, recém-instalado governo do Fidel Castro. Então, havia toda aquela efervescência, e já no governo do general Eisenhower, que era um herói da Segunda Guerra e que foi presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente dele era o Nixon, o vice-presidente do Eisenhower. Então, o Eisenhower, no governo do Eisenhower, a CIA e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos já começaram a organizar um ataque a Cuba. Começaram a organizar. Agora, para evitar que os Estados Unidos fossem acusados de estar invadindo outro país, e aí vem as hipocrisias americanas, eles passaram a treinar, não só em território americano, mas também na América Central, na Guatemala, na Nicarágua, mas treinavam também na Flórida, treinaram na Louisiana, treinaram no Texas, treinar exilados cubanos e outros latino-americanos de direita. Então, a CIA e o exército americano passaram a treinar esse pessoal para fazer uma invasão de Cuba e derrubar o governo do Fidel e, de preferência, assassinar o Fidel. Esse era o plano americano. Mas não seria feito por tropas americanas, seria feito por cubanos, principalmente, treinados pelos americanos, armados pelos americanos, com aviões americanos, navios americanos. E foi isso que aconteceu. Eles, primeiro, fizeram um ataque de aviões a 3 bases aéreas cubanas para destruir a Força Aérea Cubana em terra. Isso aí foi em abril, foi no dia 15 de abril. Nesse dia, eles fizeram esse ataque, relativamente teve sucesso, não conseguiu destruir toda a Força Aérea Cubana, mas destruiu uma boa parte da Força Aérea Cubana. No dia seguinte, o Fidel Castro reuniu a população havana, anunciou que eles estavam informados. Não só a KGB estava informada de que haveria um ataque, como os espiões de Cuba nos Estados Unidos, infiltrados entre os exilados, também sabiam que ia haver o ataque. Fidel, então, proclamou o caráter socialista da Revolução, no dia seguinte desse ataque de aviões. Nos dias seguintes, começou a invasão, que durou entre o dia 17, foi o primeiro ataque de abril, até o dia 20 de abril. Foram 3 dias de combate. Bom, aí eu não vou entrar nos detalhes, Negrão, que são bem interessantes para quem quiser ler, mas foi uma operação aparentemente bem planejada, mas que foi um fracasso, porque eles fizeram ataques diversionistas, eles faziam ataque, por exemplo, fizeram um ataque em Pinar del Rio para pensarem que o ataque ia ser lá, enquanto ia ser na área sul de Cuba, no sudoeste de Cuba, em Playa Girón. Fizeram ataque no Oriente também, em Baracoa, davam a impressão de que iam atacar no lugar e no outro, mas no fim fizeram o ataque. Calcula-se, 1.400 soldados, né, exilados cubanos invadiram Cuba. Só que em 3 dias eles foram derrotados. 3 dias, eles não conseguiram avançar, apesar do apoio logístico americano. Olha, esse número eu anotei porque é interessante. Olha, quando houve o ataque, olha quem estava posicionado perto de Cuba. Um porta-aviões americano, um porta-helicópteros, 4 contra-torpedeiros e 2 submarinos americanos. Igual aqui no Brasil, a Operação Brother Sam, quando houve o golpe contra João Goulart. O que eles queriam? Eles estavam ali para dar apoio. Todo o armamento era fornecido por eles, os navios. Eles faziam, eles atacavam. Olha só o que eles fizeram. Eles pegavam aviões, tiravam o distintivo, colocavam o distintivo da Força Aérea Cubana para fingir que eram militares desertores, vamos dizer assim, cubanos que estavam atacando o cubano, estavam desertando da Revolução e atacando. E eles faziam a fuselagem do avião, ele já levantava voo todo crivado de bala,
para fingir que eles tinham sido alvejados, tinha havido alvejado. Tudo um teatro que os americanos sabem fazer muito bem até hoje, até sofisticaram bastante hoje. Né? Hoje tem os drones e tal. Então, eles criaram toda uma situação, mas não teve jeito, foram derrotados, sofreram uma derrota muito grande lá nesse ataque. E veja só, Negrão, foram presos mais de 1.000 dos atacantes. Mais de 1.000 dos atacantes foram presos pelos cubanos. Vários foram condenados. Aqueles que, antes da Revolução, tinham praticado assassinatos ou torturas de opositores da Revolução foram executados. Né? Foram executados. A gente ouve falar muito aí, mataram os opositores. Não. Cuba fuzilou torturadores, assassinos, no período anterior à da Revolução. E depois executou contra-revolucionários, que, armados, tentaram derrubar a Revolução Cubana. E acabou, Negrão, que, no fim, 1.113 prisioneiros foram trocados por 53 milhões de dólares em produtos médicos e tratores para Cuba. Cuba devolveu 1.113 prisioneiros em troca de tratores e medicamentos. Agora, morreu muita gente nisso aí. Só das Forças Armadas Cubanas morreram 170, mais ou menos 170 militares. Os 6 pilotos cubanos morreram, 10 pilotos cubanos exilados morreram, 4 americanos também morreram, tirando essa história de que os Estados Unidos não interferiu. O Kennedy tentou fazer isso. Hoje com o avanço da história, né? Então já mostra que houve realmente. Assim, na época eles negaram. Teve um embaixador americano, Adlai Stevenson, que defendeu na ONU como se não houvesse nenhuma participação americana. Quando ele descobriu que teve, ele pediu desculpas. Ele falou que foi enganado pela CIA. Ele foi enganado. Foi um grande fracasso dos Estados Unidos, um grande fracasso da CIA, do exército americano que se envolveu nisso aí, e o Kennedy acabou demitindo os diretores da CIA por causa disso. O Kennedy ficou vendido nisso. Ele mesmo depois disse que ele não tinha todas as informações. E o caso é que eles esperavam, só para terminar, eles esperavam que houvesse uma grande revolta do povo cubano contra a Revolução. Só que não houve essa revolta. Aqueles que poderiam se revoltar foram imediatamente neutralizados pelas milícias cubanas, pelos civis cubanos. Foram imediatamente neutralizados e não houve a tal revolta popular. E um cara que depois ficou famoso, Negrão, Howard Hunt, você não sei se você vai lembrar desse nome, Howard Hunt era um dos envolvidos no Watergate, anos depois, foi preso, condenado pelo ataque à sede do Partido Democrata, pela espionagem na sede do Partido Democrata. E o Nixon era o presidente. O Howard Hunt, que era agente da CIA, ele se infiltrou em Cuba para organizar os cubanos para fazer essa rebelião. E ele, anos depois, ele falou o seguinte: olha, o que eu vi em Cuba era apoio à revolução. Ele falou, eu não conseguia, porque o que eu via é que a população estava apoiando a revolução. Estava muito difícil recrutar e organizar uma resistência que pudesse dar o apoio à invasão. Então, Negrão, você vê que esse negócio de invadir, isso aí é um episódio, tem 50 outros episódios pós-Segunda Guerra, de invasões, bombardeios, interferência americana para derrubar governos de outros países. Então, essa história de mocinho e bandido não cola, não. Exatamente, e quase ao mesmo tempo, né, da invasão russa, nós tivemos a invasão, se eu não me engano, na Somália, né? E a Somália tem um exemplo de resistência. Gerou até um filme, né? Falcão Negro em Perigo, né, que mostra lá que houve uma resistência dos somalis. A uma ação não era bem... Os Estados Unidos já estavam lá, isso acho que pode ser assunto para outro baú do professor Hélio, jornalista, professor de jornalismo, mas está se mostrando aqui um grande jornalista, um grande professor de história. E assim a gente termina o baú do Hélio aqui e terminamos também o nosso bate-papo com o Hélio Doyle. Nesta segunda-feira, a gente volta na quarta. Grande abraço. Está um carnaval estranho, né, Hélio? Você deve ser aqui
carioca, que já deve ter saído no pacotão aí em Brasília várias vezes, está estranhando esse carnaval? Eu estou estranhando não ter carnaval e ter sol, né? No Carnaval de Brasília, que não é muito comum ter sol no Carnaval de Brasília. Mas, Negrão, desde a década de 90 que eu já deixei o Carnaval de lado, viu? Eu já gostei muito de Carnaval, participei da fundação do Pacotão, não perdia um Pacotão, mas desde a década de 90 eu já me afastei disso. Muito bom. Então, a gente termina aqui o nosso bate-papo com o Elidório. Obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça de dar aí fazer aqueles procedimentos, né? Compartilhe aqui o nosso programa, o nosso canal, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e você que está nos assistindo pela TV 247, faça o mesmo. O pessoal está quase chegando a 800 mil aí. Você, se for lá se inscrever, vai ajudar bastante o 247, que é o nosso grande parceiro aqui, né? No bate-papo com o Hélio Dório. Grande abraço para todo mundo e até lá.